extraordinário, eu só não sabia se ele ia dar alguma das palestras. Vai que, né? Vai que, não duvido. E aí eu fiquei na incumbência de trazer para vocês um pouco mais de conhecimento sobre esse texto, sobre esse tema, finanças do reino, seminário de finanças, ou como você achar melhor. Eu queria que nessa noite a gente entendesse algo. Como que nós podemos multiplicar o propósito financeiro que Deus tem para nós? Primeira coisa que eu gostaria que você entendesse nessa noite é que todos os recursos que estão na sua mão, eles estão nas suas mãos para que você cumpra um propósito. Então vira para o irmão que está ao seu lado e diga: você sabe qual é o teu propósito? Nós vamos entender a primeira coisa que eu quero. Como a gente tem pouco tempo, eu não vou poder demorar muito em cada tópico. Mas a primeira coisa que eu gostaria que vocês entendessem nessa noite é que o propósito do dinheiro na vida cristã, aliás, existe um propósito para todo recurso na vida cristã. Todo recurso financeiro que o Senhor entrega nas suas mãos, Ele entrega porque tem um propósito. Se você é cristão, esses recursos têm um propósito. E você precisa identificar qual é o propósito que você tem, para que você possa usar os recursos que Deus tem te dado neste propósito. Então aproveita e pergunta aí para o teu irmão: você já sabe qual é teu propósito de vida? Se você sabe, compartilha aí com o irmão. Qual é o teu propósito de vida? Por que é importante entendermos qual é o nosso propósito? Porque o dinheiro, olha, isso aqui é sensacional. Se você entender isso aqui, muda uma chave na tua mente. O dinheiro é uma ferramenta e não um fim. A maioria das pessoas olham e tratam o dinheiro como se fosse o fim desejado, como se fosse a prioridade da sua vida. Mas na realidade, o dinheiro, ele é apenas uma ferramenta, uma ponte para levar você a algo maior, ao propósito da sua vida. Então o dinheiro nunca vai ser o fim. O dinheiro sempre é uma ferramenta, um meio utilizado por Deus para você cumprir o seu propósito. Tem alguém vivo aqui? Deu para entender isso? Quem até hoje tratou o dinheiro como sendo o fim, ou o destino, ou o projeto, o sonho que você tem de vida, está totalmente relacionada ao teu recurso financeiro. Pensa aí, não precisa levantar a sua mão. Mas talvez até hoje você tenha pensado no dinheiro como a solução dos seus problemas, como o fim dos seus problemas, como a solução de tudo que você tem passado. Eu quero te dizer, não, o dinheiro não é o fim. O dinheiro é o meio, é a ponte, é a ferramenta que vai ser usada para levar você a algo muito maior, ao propósito da sua vida. Isso aqui são conceitos para quem tem vida cristã. Nós não podemos também ser hipócritas dizendo que nós não precisamos de recursos financeiros para realizar os projetos e os sonhos grandiosos que Deus tem para nós. Aliás, a gente não consegue fazer nada, não consegue conquistar nada, não consegue realizar sonhos sem recursos financeiros. Certo ou errado? Nós não podemos ser hipócritas de falar: eu não ligo para dinheiro, eu não preciso de dinheiro, o dinheiro não vale nada, não tem importância. Ei, isso não é verdade. O dinheiro é importante, mas ele é só o meio, ele é só a ponte, ele é só a ferramenta, ele não é o fim. O fim é o propósito de vida. E nós precisamos de recursos financeiros para colocar em prática os propósitos que Deus tem colocado nas nossas vidas, na nossa igreja, na tua família. Para você realizar os sonhos da sua família, para você cumprir os propósitos de Deus, você precisa ou não precisa de recurso? Precisa de pouco ou muito? Depende do propósito que você tem. Se o seu propósito for pequeno, você não precisa de muito recurso. Mas se Deus for colocar coisas grandes para você realizar, para abençoar o reino, para ampliar o reino, pode ter certeza que você vai precisar de muito recurso. Então diga assim para o Senhor: Pai, coloca um propósito grande na minha vida, e aí pode mandar muito recurso.
Porque para grandes propósitos, para grandes projetos de vida, o Senhor vai te dar o recurso proporcional. Ok? Olha o que diz o texto de Mateus 6:24. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Um outro texto bíblico que nos dá base para o que nós estamos ministrando aqui é 1 Timóteo 6:10, que diz o seguinte: pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O pastor até falou disso numas semanas atrás. Não é o dinheiro que é a raiz de todos os males, é o amor ao dinheiro. Por isso que a gente precisa entender que ele não é o fim, ele não é nosso objetivo principal, ele é só a ferramenta para cumprirmos o propósito de Deus. Eu quero voltar a fazer você pensar, qual é o teu propósito? Eu preciso de muitos recursos, porque Deus tem colocado nas minhas mãos, nas mãos do pastor, projetos muito grandes. Só que Deus só vai dar os recursos necessários se Ele entender, se Ele perceber que o nosso coração não está no dinheiro, mas está no propósito. Está dando para entender, gente? O princípio, esse é o princípio. O teu coração tem que estar no propósito, não no dinheiro. O dinheiro ele não deve ser o centro da sua vida, mas ele deve ser administrado com inteligência. Diga inteligência. Para você cumprir a missão que Deus te deu. Você precisa ter inteligência financeira para você cumprir a missão que Deus te deu, senão você não vai cumprir a missão que Deus te deu. Se nós aqui da Igreja Vida Nova, nós não tivéssemos inteligência financeira, você acha que nós estaríamos fazendo, conquistando e realizando os projetos de Deus na mesma proporção? Sim ou não? Por que que nós temos alcançado, por que que nós temos prosperado, por que que nós temos feito coisas relevantes na cidade? Porque temos pedido ao Senhor inteligência financeira. Porque pessoas falidas, pessoas que não entendem que o dinheiro ele é teu servo e não teu senhor, não vão conquistar coisas grandes, mas vão viver de miséria em miséria, de fracasso em fracasso, de ruína em ruína. Porque acabamos de dizer aqui, lê o texto, você não vai conseguir servir dois senhores, porque você vai agradar um e desagradar outro. Quem é o Senhor da tua vida, irmãos? Quem é que rege a tua vida? É o dinheiro? É Mamon? Ou é Deus? Se o teu propósito for maior que as riquezas, pode ter certeza que não vai faltar recursos para você. Então, aproveita, dá um chacoalhão no teu irmão e fala assim, ó, o teu propósito de vida tem que ser maior que as riquezas que você deseja. Diga, o propósito é maior. Você pode falar mais alto isso? Diga, o propósito é maior. O propósito tem que ser maior. Olha que frase interessante. Se o dinheiro for um Deus, ele destruirá a sua paz. Mas se for um servo, ele multiplicará a sua capacidade de impactar vidas. Uau! Quer que eu repita? Se o dinheiro for um Deus, ele vai destruir a sua paz, ele vai roubar a sua alegria, ele vai destruir a sua família, ele vai destruir a sua vida. Mas se o dinheiro for seu servo, ele vai multiplicar a sua capacidade de impactar pessoas e vidas. Porque você vai usar, olha, estou arrepiada, irmãos. Porque você vai usar, magrão, os recursos financeiros que Deus te deu para impactar vidas. E não para o seu bel prazer, nós vamos usar no reino para cumprir o propósito de Deus para nós. Ah, que sensacional que é isso. Olha o que Tiago Brunet, ele tem uma frase muito interessante, põe aí no slide. Dinheiro não compra felicidade, mas a falta dele rouba a felicidade de muita gente. Verdade ou mentira? Dinheiro, ele não compra felicidade, mas se você não tiver recursos, ele pode roubar a felicidade de muitas pessoas. Porque quando você vive na escassez, quando você vive endividado, você perde a paz. Você acaba sendo abalado nas suas estruturas emocionais. E olha o que continua a frase de Tiago Brunet dizendo, a questão não é o dinheiro, mas como você lida com ele.
Então, o dinheiro, ele realmente não compra felicidade. Tem gente que fala, mas ele patrocina, né? Ele ajuda. Mas a falta dele pode roubar a tua paz. Então, nós precisamos ter inteligência administrativa, financeira, para que a gente possa viver bem. A inteligência financeira, a prosperidade financeira faz parte da vida abundante que Deus tem para mim e para você. Deus não quer que você viva sempre sem recursos, mas Deus quer dar a você muitas riquezas, porque Ele vai usar a tua vida para cumprir o propósito dEle nessa terra. Amém ou não amém? Deu para entender, irmãos? Então, cuidado com as crenças, que até foi dita aqui algumas semanas atrás, de que você não precisa de dinheiro. Eu ouvi, há um tempo atrás, uma pessoa muito especial para mim dizendo o seguinte, eu estava dando um conselho para que essa pessoa pudesse prosperar, ampliar seus negócios, melhorar de vida. E essa pessoa virou para mim assim, na lata. E disse o seguinte, mas quem disse que eu quero ganhar mais do que eu ganho? Quem disse que eu quero melhorar de vida? A vida que eu levo já está bom. Já está bom. Eu falei, a vida que você leva já está boa. Os seus filhos estudam no colégio que você gostaria. Você entra no mercado e pode dar para os seus filhos o básico, quando eles pedem alguma coisa. Se o reino de Deus precisar de ajuda, de patrocínio, para realizar uma obra, você tem condição de contribuir mais? Não é possível que você não queira melhorar, não é possível que você não queira ampliar as suas conquistas, que você não queira melhorar de vida. Isso é uma crença limitante, que só aqueles que têm o dinheiro como seu dono dá essa desculpa. Já que eu não consigo ganhar, já que eu não consigo prosperar, já que eu não consigo ser o que os outros são, eu vou usar um discurso. Eu não preciso. Essa vida que eu tenho aqui já é mais do que suficiente. Vira para o irmão que está ao seu lado e diga, está amarrado, em nome de Jesus, se esse é o teu discurso. Porque você vai prosperar muito para realizar o propósito de Deus na sua vida. Talvez, olha, me veio algo aqui à mente agora. Talvez você não pense em prosperar mais, porque o teu propósito é pequeno, seja pequeno. Porque se Deus começar a colocar no teu coração sonhos grandes, propósitos grandes, você vai começar a querer também condições e recursos para executá-lo. Quem aqui quer propósitos maiores de vida? E quem quer recursos para executar esses propósitos, esses sonhos? Aí está o segredo. Olha o que Napoleão Hill também diz nessa frase. Riqueza é o subproduto de um propósito bem definido e uma mentalidade correta. Ou seja, a riqueza, ela não é o essencial, mas ela é um subproduto para que você possa colocar em prática o projeto e o propósito bem definido que você tem. Só pensa assim quem tem mentalidade correta de reino. Põe a mão na tua cabeça aí, irmão, e diga assim, Senhor, melhora a minha mentalidade, amplia a minha visão, aumenta os projetos, usa-me na tua obra, me dê inteligência financeira, sabedoria para multiplicar riquezas e patrocinar o teu reino. Em nome de Jesus, se esse é o teu desejo, dá um aplauso ao Senhor por isso. Lá em casa a gente sempre fala sobre isso, né? A gente fala muito na minha casa a gente acorda falando de reino, almoça falando de reino, dorme falando de reino. O reino é a nossa vida, é o reino de Deus. Mas quantas vezes a gente, sentados à mesa, nós comentamos, qual é o teu maior desejo, Rô? E ele falava, meu desejo é que eu possa prosperar tanto para comprar esse terreno todo aqui, ó, e dar de oferta para a igreja. Quantas vezes a gente já falou sobre isso? Meu desejo é poder patrocinar tal projeto que o Senhor tem colocado nos nossos corações. A gente sempre fala sobre isso. Porque a nossa visão é de reino. Nós temos um propósito bem definido na nossa mente. E por isso que você precisa ter esse propósito de vida bem definido.
Porque aí você vai andar, acordar, viver só por esse propósito. O teu trabalho, claro, você vai trabalhar secularmente, mas até o que você ganha lá tem um propósito, um destino. Entendeu? É assim que as coisas acontecem com quem tem uma mentalidade financeira cristã. Segunda coisa que eu quero meditar com você nessa noite. A importância de construir um legado financeiro. Você pensa em deixar um legado financeiro? Ou a tua mentalidade é assim, se eu pude construir o que eu tenho, meus filhos que construam também. Eles que ralem. Eles que trabalhem. Porque o que eu estou construindo é para mim. Essa não é uma mentalidade do reino. A mentalidade do reino é que você precisa construir um legado financeiro. Quantos pais nós temos aqui? Os seus filhos fazem parte de um legado que você está construindo. Alguém recebeu isso? Ou ninguém está nem aí para o que os seus filhos vão viver? Os seus netos vão usufruir do legado financeiro que você está construindo. A sua igreja vai usufruir do legado financeiro que você está usufruindo. Sua família, sua cidade, a nação, por que não as nações? Elas vão usufruir do legado financeiro que você está construindo. Vocês estão entendendo que a gente começou aqui esse seminário num nível e agora você está entrando num novo nível, num nível mais profundo de conhecimento e de inteligência. O Senhor, Ele sempre vai nos levar a pensar no próximo e não somente no nosso umbigo. Você precisa pensar nas próximas gerações, em construir um legado. Olha só, a verdadeira riqueza não é apenas o que acumulamos, mas o que deixamos para as próximas gerações. Como seria medíocre para cada um de nós se nós pensássemos somente em acumular riquezas para nós? Mas não, o que nós temos acumulado são para as próximas gerações, amém? Você tem esse entendimento? Olha o que diz Provérbios 13, 22. Será que isso é bíblico, pastora? Olha o que diz Provérbios 13, 22. O homem de bem deixa herança para os filhos dos seus filhos, mas a riqueza do pecador é armazenada para o justo. Você já ouviu nós orarmos aqui e pedindo, Senhor, dá-nos riquezas escondidas, e se for necessário, que até os ímpios nos abençoem. Que venha recursos de todos os lugares, e que até os ímpios nos abençoem. Você duvida, olha o que eu vou falar aqui, é tão sério, meu Deus do céu. Você duvida que o dono dessa propriedade tenha acumulado essa riqueza para entregar para os filhos de Deus? Quem aqui acredita que isso pode acontecer? Que Deus tenha usado o seu João para acumular essa riqueza, esse patrimônio para entregar para os filhos de Deus? Eu creio nisso. Mas eu não estou dependendo disso. A nossa oração sempre é dê-nos condições de nós darmos isso. Nós ofertarmos. Mas que Deus pode fazer isso, Ele pode. Deus já beneficiou os seus filhos, muitas vezes, tirando dos ímpios para abençoar os filhos dele. Eu já vi isso várias vezes. Só que olha o que o texto de Provérbios 13, 22 diz. O homem de bem, ou seja, um homem cristão, um homem com uma mentalidade dos céus, deixa herança para os filhos dos seus filhos, mas a riqueza do pecador é armazenada para o justo. Você precisa ter uma mentalidade celestial, ao ponto de pedir ao Senhor, Pai, eu quero deixar um legado financeiro nessa terra, para os meus filhos, para os filhos dos meus filhos. Para quê? Para que os seus filhos sejam ricos? Vamos lá, vamos compartilhar, vamos participar? Para que você acha que Deus vai te dar inteligência financeira para você deixar legado para os filhos dos seus filhos? Para quê? Alguém pode... Não tem microfone hoje aqui, né?
Alguém pode compartilhar o que acha? Fala alto que eu ouço. Por que você acha que Deus, Ele te incentiva a deixar um legado financeiro para os seus filhos e os filhos dos seus filhos? Quem tem coragem de arriscar? Espera aí. Eu gosto de ministrar para seres que pensam, raciocinam e querem crescer. Que querem adquirir entendimento. Por que, irmã, você acha que Deus, Ele te instrui a deixar um legado financeiro para os seus filhos e para os filhos dos seus filhos? Para que assim como nós fazemos isso hoje, e da maneira que a gente pode, a gente investe, eles também serão investidores no reino. Quem concorda com isso? Sabe por que você precisa entender que é necessário deixar um legado financeiro para os filhos e para os seus netos e bisnetos e tataranetos e até onde Deus permitir? Porque os seus filhos, meu Deus, porque os meus filhos estão envolvidos no meu propósito. Porque os meus filhos estão envolvidos no meu propósito de vida. E na próxima geração eles precisam continuar o legado desse propósito. E meus netos também, e os meus bisnetos também. Está aqui um casal, olha, estou arrepiada, gente. Quem que fala estou arrepiado? Tem um que... Hã? Vitor Hugo fala, né? Estou arrepiado, estou arrepiada, estou arrepiada. Está aqui um casal, família Militão. Olha só, eles ouviram a vida deles toda, a história de um casal, seu Manuel e Dona Maria, que foram os patrocinadores do pastor deles por anos. E o pastor deles, meus avós, Manuel e Maria eram meus avós, tá, gente? E os meus avós patrocinaram seminário, a vida, sustento do pastor deles. E meus avós já não estavam vivos quando o pastor Marcos Heder falava constantemente do seu Manuel e da Dona Maria e a gratidão e de tudo que ele vivia constantemente com esse casal que patrocinou e deu condições de ele ser um pastor. Quem diria que depois de 2 gerações, eu seria a pastora deles. Sabe por que dá para entender a ligação? Isso se chama legado espiritual. Eu carrego um legado financeiro e espiritual, que os meus avós plantaram. Meus avós abriram mais de 27 igrejas, e nós queremos Vida Nova ter 12 igrejas o mais rápido possível, e se Deus me permitir, bater o recorde do meu avô. Porque eu carrego um legado espiritual. E para que esse legado se cumpra, eu preciso de recursos. Então que Deus me prospere. Que Deus prospere meus filhos, meus netos, meus bisnetos, para continuar esse legado. Está dando para entender, meu irmão? Então você precisa começar a lidar com os seus recursos de forma diferente. Porque o importante não é o dinheiro, mas é o propósito. Se você torrar o teu dinheiro, você não vai cumprir o seu propósito e não vai deixar um legado para as suas gerações. Então, diga para você mesmo, toma vergonha na cara e comece a cuidar das suas finanças para que você coloque em prática o propósito que Deus te confiou. Uau! Uma gestão financeira sábia não pensa apenas no presente, mas no impacto de longo prazo. Nós precisamos aprender a fazer 3 coisas: investir, construir patrimônio e ensinar os nossos filhos a administrar o dinheiro de forma correta. O que você vai precisar aprender a partir de hoje, irmãos? A investir, diga investir, construir patrimônio e ensinar os filhos
a administrar o dinheiro. O que a gente vê acontecendo hoje no mundo? Pais que não tinham nada e que construíram fortuna, deixaram herança para os filhos torraram tudo que os pais construíram e os netos precisam trabalhar para construir um novo patrimônio para os bisnetos destruir. Uma geração constrói, a outra geração destrói. Uma geração constrói, a outra geração destrói. Está errado isso. E de quem é a culpa? Dos pais, que não ensinam seus filhos a administrar os recursos, porque os filhos não fazem parte do propósito. E aí eles destroem tudo que os pais constroem, porque não é ensinado dentro de casa a inteligência financeira do reino. Vocês estão com saudade do pastor, né? Ele é mais bonzinho, mais engraçado. Peraí, vamos lá, vou ficar mais calminha. Que alegria é você poder construir um patrimônio e saber que seus filhos dão valor. Porque eles foram ensinados desde cedo a valorizar os recursos que Deus tem nas suas mãos. Porque eles entendem desde a pequena idade de que aquele dinheiro que vem nas nossas mãos não são nossos, mas é de Deus. Então eu não posso desperdiçar os recursos que Deus me dá. Eu não posso administrar de forma errada os recursos que Deus me dá. E eu preciso ensinar meus filhos, vocês dois aprendam isso. Porque os filhos de vocês vão receber uma herança e um legado espiritual, financeiro, no mesmo propósito que vocês têm. Mas tem que ensinar desde a cidade aí, ó. Desde pequenininho, ó. Viu, Jaque? Desde pequenininha. A não desperdiçar recursos. Olha que frase interessante de John Maxwell. Sou fãzona dele. Um pastor coach. O sucesso não se mede pelo que você acumula, mas pelo que você influencia. Olha o próximo slide. Se você vive apenas para pagar contas e morrer, você não viveu. Viver financeiramente bem significa construir algo maior do que você mesmo. Aqui nós estamos falando de legado. E vamos avançar. Terceira coisa que você precisa sair daqui dessa noite entendendo. Como administrar as finanças com inteligência espiritual e estratégica. Pastora, já entendi. Todo mundo entendeu? Que o propósito é maior que o dinheiro? Amém? Todo mundo entendeu que nós precisamos ter inteligência financeira e deixar um legado para os nossos filhos, netos e bisnetos. E eles precisam fazer parte do mesmo propósito que a gente, que é o reino de Deus. E aí a gente vai prosperar e avançar. E eles vão cada dia multiplicar ainda mais o patrimônio que você vai deixar. Porque eles vão contribuir ainda mais. Eu quero que minha filha bata meu recorde. Eu quero que minha neta bata meu recorde de abrir igrejas, de ampliar o reino. Amém? Terceira coisa, pastor, então me diz, como que eu administro as finanças com inteligência espiritual e estratégica? Você sabe que a Bíblia fala muito sobre dinheiro, porque a forma como nós lidamos com ele reflete a nossa maturidade espiritual e a nossa sabedoria. Quem não sabe lidar com dinheiro é um bebê espiritual e sábio também, e tolo, na realidade. Se você sabe lidar com dinheiro, você demonstra maturidade espiritual e também sabedoria. Olha o que diz Lucas 16:11. Se vocês não forem... esse texto aqui é top, gente. Se vocês não forem fiéis na administração da riqueza desse mundo ímpio, quem lhes confiará a verdadeira riqueza? Se você não for capaz de administrar bem as riquezas desse mundo ímpio, se você não consegue administrar bem tua casa, suas finanças, como é que Deus vai te entregar finanças e recursos para você colocar em prática o reino e o propósito? Tudo começa com a tua vida pessoal. Você precisa aprender a administrar bem as suas finanças para demonstrar maturidade e sabedoria. Aí, meu irmão, o Senhor, Ele vai colocar nas suas mãos muito, 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 muito.
A boa administração financeira envolve 3 coisas. Planejamento, diga planejamento, disciplina e sabedoria. Você define, avalia se uma pessoa é um bom administrador financeiro, se ele tem planejamento, disciplina e sabedoria. E nós precisamos aqui aprender a diferenciar o que o pastor falou a semana passada, desejo e necessidade, para que você possa evitar impulsos. Eu preciso ou eu quero? Aí tem tudo a ver com o que vocês e nós aprendemos até hoje nessas semanas. Para você ter uma boa administração financeira, você precisa começar a administrar os seus impulsos. Pergunta! Essa é a 3ª semana do seminário. O que você já fez de prático? O que você já colocou em prática? Você continua comprando? Teu carrinho da Shopee no Mercado Livre está bombando? Se está bombando, eu quero te dizer o que o pastor falou também semanas atrás. Você vai ser um obeso intelectual. Vai adquirir conhecimento, mas não vai mudar de vida. Então você precisa controlar seus impulsos com sabedoria e maturidade. Com planejamento, disciplina e sabedoria. Vou dar uma dica para você, ó, um monte de gente, um cutucando o outro aí, ó. Né? Quer uma dica? Minimalismo e simplicidade. Comece a viver a tua vida de forma mais simples do que você vive. Você consegue? Minimizar a tua vida, simplificar a sua vida? Como, pastora? Se você não tem condição de comprar muitas roupas, dica, compra cores neutras. Que você possa fazer vários looks com as mesmas roupas. E não aquela roupa pink, que você vai usar uma vez e depois vai dizer, ai, não vou usar de novo, porque todo mundo já me viu com essa roupa. Seja minimalista, seja mais simples, para você evitar gastos. Aí você não precisa comprar muito. Dica, ok? Hashtag fica a dica. Slide aí, ó. Roberto Kiyosaki, ele diz o seguinte: a inteligência financeira não está em quanto dinheiro você ganha, mas no que você faz com o dinheiro que você ganha. Olha o que diz Thiago Nigro. Eles são ícones, né, nessa área financeira no mundo secular, mas nos ensina muito. Thiago Nigro diz o seguinte: o dinheiro sem propósito vira desperdício. Essa vale a pena você repetir para você não esquecer. Diga, dinheiro sem propósito vira desperdício. Dinheiro com propósito vira legado. Uau! Outro uau. Dinheiro sem propósito vira desperdício. Mas dinheiro com propósito vira legado. Sensacional. Sensacional. Bom, para a gente terminar, vamos para os passos práticos, que eu tenho só 10 minutos para a gente finalizar esse culto. O que nós vamos precisar fazer para colocar em prática os ensinamentos de hoje? Eu vou citar 5 passos e depois eu falo rapidamente sobre eles, bem rápido. Tenha um planejamento financeiro detalhado, não precisa anotar que vai aparecer aqui nos slides, daqui a pouquinho. Tenha um planejamento financeiro detalhado, elimine desperdícios e gastos desnecessários, crie múltiplas fontes de renda, invista para o futuro e não apenas para o presente e ensine sua família a ter inteligência financeira. Vamos lá para um plano de ação. Já temos a base teórica e espiritual. Agora vamos montar um plano prático. Um passo a passo para viver isso no dia a dia. Olha o que diz Provérbios 21:5. Os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Então para de tomar decisões rápidas, para de investir rapidamente sem pensar, sem avaliar, sem raciocinar, porque você vai cair na miséria. Você precisa ter planos bem elaborados. Primeiro passo, crie um orçamento consciente. Agora você anota aí. Crie um orçamento inteligente ou consciente. Como se faz isso, pastora? Eu vou falar algo muito básico. Mas talvez você fale, ai, não é possível que ela está falando isso. Mas minha pergunta é, você faz o básico? Porque quem não faz o básico não vai fazer coisas difíceis.
Você precisa ter 2 planilhas, ou uma planilha, e você organize tua planilha com o que você ganha, tudo que entra e tudo que sai. Você precisa registrar suas receitas e suas despesas. Como você faz isso? Separe os gastos essenciais. Quem aqui tem uma planilha financeira de verdade, sabe tudo que entra e tudo que sai da tua conta? Quem? Levanta a mão. Você não tem mais, Rô? Ah, que susto. Eu admiro o Rô nisso. Levanta a mão de novo. Quem tem? Fica com a mão levantada. Os demais olhem para essas pessoas e vejam se essas pessoas elas são prósperas ou não. Elas têm uma vida correta ou não. Se elas passam por problemas constantemente ou não. Você vai ver. É o resultado de organização. Eu admiro o Rô porque ele sabe tudo que ele gasta. Tudo. Ele tem planilha para tudo e tudo o que entra. Você vai fazer isso separando os gastos essenciais. Como moradia, alimentação, transporte. Você tem que ter nessa lista aí de gastos, os gastos fixos. Você precisa ter dinheiro para pagar os teus gastos fixos. Pergunta, quais são os seus gastos fixos por mês? Quanto você precisa para pagar os gastos fixos? Se você estiver aí com a tua esposa, compartilha com ela. Porque se você tem planilha, você sabe. Se quiser compartilhar com o irmão, compartilha. Se não, se você vê que ele tem cara de invejoso, não compartilha não. Ok? Depois que você tiver listado os gastos fixos, você precisa pôr os gastos supérfluos. Porque esses, eles são variáveis. Ok? Até aqui tudo bem? É básico, mas você precisa passar a fazer. Defina quanto você pode investir e quanto você pode poupar todo mês. Pergunta, você sabe quanto que você pode investir por mês e quanto você pode poupar por mês? Sim ou não? Quem sabe quanto pode poupar e investir por mês? Olha de novo essas mãozinhas aí, levantadas. Quando você tem isso definido, se quem não tem isso definido, ou está passando na tua cabeça, pastora, eu não tenho nem para pagar minhas contas fixas. Então está na hora de você ganhar mais. De você arrumar mais recursos financeiros. Dá um jeito, dá seus pulos. Porque você precisa ter dinheiro para pagar suas contas. Defina quanto você pode investir, quanto você pode poupar mensalmente, porque isso é fundamental para que você possa ter prosperidade financeira. Segundo passo, saia das dívidas e nunca mais volte. Olha o que diz Romanos 13:8. Não devam nada a ninguém a não ser o amor de uns pelos outros. Então, como que você vai fazer aqui um plano prático nesse passo? Você vai priorizar quitar as dívidas com juros mais altos primeiros. Faça uma lista das suas dívidas, de tudo que você está devendo. Qual é o valor principal da dívida? Quanto que essa dívida está hoje? Que juros estão cobrando? E prioriza o que tem juros maiores. Segunda coisa, negocie pagamentos e evite outras dívidas. Você não paga as que tem, mas fica fazendo mais. Diga misericórdia. Eu não vou deixar legado, eu vou deixar dívida para os meus filhos. Eles vão ter que pagar até meu velório, porque nem dinheiro para o velório eu vou deixar. Até para morrer eu vou dar trabalho. Pelo amor de Deus. Terceira coisa, então negocie pagamentos e evite novas dívidas, tá? Dica, use uma parte do seu retorno do imposto de renda ou de um bônus para quitar suas dívidas. Ou das suas férias, do teu 13º para pagar suas dívidas. Mas e minhas férias? Eu não vou descansar? Vai trabalhar nas suas férias, meu irmão. Porque você está devendo. E para quem você está devendo, vai ficar doido da vida de ver que você está devendo para ele e você lá na praia, tomando Coca-Cola. Pega a tua férias, teu 13º e vai pagar tuas dívidas. Para de viajar com o dinheiro dos outros. Diga, eita! Quem deve não tem direito nem de descanso. É horrível dever, porque todo mundo fica falando, ó lá, está na praia, ó lá, está no restaurante. Você não tem nem direito de fazer o básico, porque as pessoas que você está devendo não se conformam, com razão. Terceira, está acabando.
Crie múltiplas fontes de renda. Olha o que diz Eclesiastes 11:2. Invista em vários lugares, porque você nunca sabe quais desastres poderão acontecer no mundo. Gente, Eclesiastes 11:2. Invista em vários lugares, não coloque teus ovos num lugar só. Você já ouviu isso alguma vez na vida, irmãos? Ninguém ouviu? Você já ouviu? Faça mais de uma coisa. Eu e o pastor, a gente trabalha na igreja, mas a gente tem agência de turismo, ele está dando curso, tem um instituto que ele dá curso, fora isso ele tem investimentos, ele trabalha com os negócios dele, e fora tudo que aparecer pela frente. Graças a Deus agora o Roy e a Amit compraram a América, não preciso mais trabalhar na América. Mas gente, e se Deus me der um projeto novo, se eu precisar de recurso, eu arrumo mais uma coisa para fazer. Por que você trabalha num lugar só? Por que você faz uma coisa só na vida? Por que você não tem múltiplas rendas? Porque no dia que der ruim, como aconteceu na pandemia, eu não podia vender nada, porque agência de turismo ninguém podia voar. O pastor não podia dar curso presencial, porque estava tudo fechado. A gente se virou. A gente começou a dar curso online, a gente começou a fazer outras coisas. Eu já costurei, eu já tive confecção, eu já fiz molde, eu já fiz tudo que você imagina e nunca fiz um curso de corte e costura. Mas se era para fazer, eu ia fazer. Eu já fiz curso de cabeleireiro. Olha, já que tua sorte é que eu não dei continuidade, senão você estava pega. Por quê? Porque teve uma época que a agência, no início da agência, não dava dinheiro. Até construir os clientes, a clientela. Eu falei para o Nobo, eu vou fazer curso de cabeleireiro. Eu fui cortar cabelo de morador de rua. Porque quem vai lá cortar de graça era só morador de rua, lá na Ondina. Fui fazer lá na Ondina. Qual o problema? Por que você tem uma renda só? Olha, irmão, não é soberba não, e orgulho isso, mas eu vou te dizer, enquanto Deus me der saúde, ninguém, nem eu, nem ninguém da minha família vai passar necessidade. Eu só preciso de saúde e bênção de Deus. Então você precisa, a partir de hoje, catuca. Cutuca aí quem está do teu lado e fala, o que você vai fazer a mais? Qual vai ser a tua próxima fonte de renda, além do que você já tem? Criar algo novo. Mas não, você só quer coisa fácil, né, amigo? Só coisa fácil, trabalhar, não, só coisa fácil. Tá bom, cada um tem a vida que merece. Olha só, desenvolva um novo negócio, investimentos, fontes de renda passiva. Exemplo, explore habilidades que você possui para monetizar. Como dar aulas particulares. Quem aqui é professor de alguma coisa, dá aula particular. Nem que seja uma vez por semana, você vai aumentar a sua renda. Faça trabalhos freelancer, vende produtos artesanais. Entra nas plataformas do Elo 7. Tem uma outra plataforma lá, acho que é Freelancers. São boas opções. Reserva um tempo semanal para você desenvolver uma nova fonte de renda. Ok? Para de reclamar. Vai trabalhar. Vai pagar suas contas. Vai prosperar. Vai deixar um legado. Vai contribuir. Amém? Penúltimo. Invista para multiplicar e criar segurança financeira. Mateus 25, 14 a 30 fala sobre a parábola dos talentos. Deus espera que você multiplique o que foi dado. Mas no lugar de você multiplicar o que Deus tem te dado, você tem jogado, enterrado, destruído o que Deus tem te dado. Você precisa multiplicar e criar uma segurança financeira. Levanta suas mãos. Profetiza pelo menos. Diga assim, Senhor, no ano de 2025... eu vou investir para multiplicar e criar segurança financeira. Se isso é verdade, dê um aplauso ao Senhor. Você já tem todos os passos e todas as dicas. Invista de forma estratégica, pensando a longo prazo, não a curto prazo.
Tem gente aqui já pensando, mas eu tenho que já fazer alguma coisa para ganhar hoje. Hoje não, meu irmão, invista a longo prazo, comece algo. Hoje eu tenho o privilégio de trabalhar na agência e só atender cliente VIP, só quem eu quero. Eu escolho meus clientes, trabalho de casa, não preciso nem ter agência física mais. Hoje eu vendi um bloqueio, falei para o pastor, vou abrir para vocês, tá? Tomara que ninguém de lá esteja ouvindo esse vídeo. Mas hoje, eu fechei um bloqueio aéreo. E eu ganhei 12 mil reais hoje. Não fica com inveja, diga, você construiu esse legado. Porque até ir cortar cabelo de morador de rua, eu já fui. Quando a agência não dava nada, mas eu não desisti. Porque o meu investimento era a longo prazo. Mas você quer resultado rápido. Nunca vai conquistar nada. Tudo tem seu tempo. Amém? Então invista com sabedoria, autocontrole, disciplina emocional. Ok? Para você prosperar. O pastor nem sabe, senão, se eu contar para ele, ele vai começar a gastar lá em Goiânia. Então não vou contar. Porque o bicho é bom para gastar, né? Quando eu falar, não, porque ele vai falar, ai, nossa, então vou pro shopping. Brincadeira. E a última coisa, para a gente terminar. Quem está sendo abençoado aqui? Você vai colocar em prática, irmão? Estou aqui suando nessa minha menopausa. Passando para você todo o conhecimento que Deus tem me dado, experiência empírica. Põe em prática, irmão. 5º passo, viva com generosidade e propósito. Olha o que diz Atos 20:35, a equipe pode até subir. É mais bem-aventurado dar do que receber. A generosidade, ela ativa a prosperidade. Repete isso, a generosidade, não se distrai que esse passo é o mais importante. Diga, a generosidade ativa a prosperidade. Você já viu, gente, que parece que entra em negócio, dá certo. E alguns negócios dão errado. E a pessoa começa do nada, em um ano ela já está bem de novo. Você conhece alguém assim? Hoje estou ruim, estou mal. Não deu certo meus negócios, mas me dá um ano que você vai ver, eu vou me levantar. E levanta mesmo. Você conhece alguém aqui? Sim, gente. Eu conheço vários. Veja se essa pessoa não tem uma característica. Generosidade. Generosidade. A generosidade ativa a prosperidade. Nós temos ensinado nossos 12 a ser assim. Você pode ver que eles não têm nem escolha, né? Vai ajudar alguém, a gente já fala, pode dar 300, pode dar 300. Não quer nem saber, vai dar. Por quê? Vai ativar a prosperidade deles. E falta alguma coisa? Falta, gente? Não. Porque generosidade ativa a prosperidade. Apoie obras sociais, igrejas, projetos missionários. E eu termino essa palavra com essa dica. Em Filipenses 4, 11 e 13, você vai ver que gratidão gera contentamento. Então você precisa passar a ser grato. Quando você começa a agradecer pelo que você tem, o teu coração passa a ser generoso. Se você não é generoso, é porque você não é grato. Mas quem é grato é generoso. Pensa aí, você é grato? Pastora, eu tenho dificuldade com gratidão. Então você tem dificuldade com generosidade. Porque quem é grato, toca alguma coisa aí que isso daqui, ó, esse ponto aqui vale até um fundo musical. Quem é grato, reconhece que Deus deu tudo o que Ele tem. E se é Deus quem me dá, eu vou ter generosidade para compartilhar. Porque a fonte da onde eu recebo, da onde vem a fonte, essa fonte é inesgotável. A fonte de Deus é inesgotável. Então, se eu sou grato pelo que Deus tem me dado, eu não tenho dificuldade de ser generoso. Porque quanto mais eu dou, mais eu recebo. Quanto mais eu dou, mais eu recebo. Quanto mais eu dou, mais eu recebo. Porque existe uma fonte inesgotável. Existe o dono de toda a riqueza, de toda a prata, de todo o ouro que vai me dando. E eu vou
contribuindo, que vai me dando e eu vou dividindo, eu vou sendo generoso. Não falta nada para quem tem coração grato, porque quem é grato é generoso, não é mesquinho. Reconheça que existe uma fonte, e essa fonte é o Senhor. Comece a agradecer quem nós éramos, da onde Deus te tirou. Quem diria que você ia voltar a Portolândia numa outra condição? Da onde Deus te trouxe? O que você era, o que você já fez para chegar até aqui, meu irmão? Quantos trabalhos você já fez? Quantos processos você já teve que passar para chegar até onde você está? O Senhor nunca deixou faltar nada para você. O que faltou para você foi gratidão. Porque se você tivesse sido mais grato, você estaria mais próspero hoje. A gratidão é o termômetro da prosperidade. Porque quanto mais grato, mais generoso. E a fonte não para de te dar. Feche teus olhos e fique em pé. Fique em pé e feche os olhos, melhor. Fique em pé e feche teus olhos. Nós aprendemos hoje tantas coisas espirituais. Se você aplicar esses princípios, sua vida financeira será transformada. Eu termino essa reflexão lendo Mateus 6,33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas que nós falamos aqui vos serão acrescentadas. O que nós aprendemos nessa noite? Que multiplicação financeira vem de obediência e inteligência. Então diga: Senhor, me dê essa multiplicação financeira. Nós aprendemos que o dinheiro deve servir ao propósito e não o contrário. Então diga ao Senhor: Pai, me dê um propósito claro, para que os meus recursos possam patrocinar esse propósito. Nós aprendemos que planejamento é essencial para construir um legado. Então você precisa começar a ter uma boa gestão financeira, para que você possa deixar um legado para os seus filhos, para os seus netos, para os teus bisnetos. E nós aprendemos que generosidade ativa a prosperidade. Viver com inteligência financeira é um princípio bíblico. Então começa a agradecer a Deus. Diga: obrigado, Deus. Obrigado pelo conhecimento que eu adquiri nessa noite. Obrigado porque o Senhor me escolheu com propósito. Eu tenho um propósito de vida. Eu tenho um propósito de vida e por ele que eu me movo. Tudo que eu tenho está ligado ao meu propósito. O meu propósito é o fim. Os recursos são só o meio. Eu te agradeço por tudo que o Senhor tem me dado, Deus. Eu peço que o Senhor me ajude a quitar minhas dívidas, a organizar minhas finanças. Eu vou agir, eu vou colocar esse plano de ação em prática. Eu vou mudar de vida, eu vou prosperar ainda mais. Porque o Senhor vai me dar inteligência financeira a partir de hoje. Planejamento, organização, sabedoria. Os meus filhos vão estar incluídos nesse propósito. E eles não vão destruir o que eu for construir.